Olá, bem-vindo ao canal ela.com você. Faz tempo que a gente não se fala, tivemos alguns probleminhas de tempo, porque essa questão do corona nos pegou no pulo, então hoje eu consegui retomar, né? Passei uma semana, vamos dizer assim, meio que sabática, fazendo algumas lives, né? Direto no grupo Casamento Restaurado Plano de Deus na Minha Vida. E aprove hoje, eu já estava desde ontem com essa ideia de gravar para estar aqui com vocês. E hoje cedo aconteceu duas coisas, ontem e hoje, e são coisas que eu creio que eu sempre falo que a gente tem que fazer o ID do Senhor. Então eu acho que esse é o momento da gente entender o que o Senhor está querendo passar para a gente, né? Como é que a gente vai entender isso? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Então o que eu vim falar para vocês hoje aqui é sobre a sua vida, sobre como você está se comportando perante a situação da sua vida, nesse momento, né? Assim, como que você tem se enxergado como parte dessa história que está se transformando o seu próprio cotidiano, porque todos nós temos uma história, correto? Todos nós temos uma história, todos nós temos partes das nossas vidas que vão sendo acrescentadas conforme nós evoluímos. Algumas coisas a gente gosta, outras não. E eu estava aqui me lembrando de coisas que eu já passei. Às vezes você está nesse deserto hoje, chegou nesse momento e fica pensando, por que comigo? Então eu resolvi falar sobre isso. Por que Deus te escolheu? Por que tinha que ser eu? E aí eu tava fazendo essa reflexão, sabe? Pensando assim sobre o meu passado, sobre tudo que aconteceu na minha vida desde a minha tenra infância. E eu me lembro de situações em que, se eu olhasse para essa situação como se fosse o fim, eu não estaria aqui. Eu lembro que pra gente ir pra escola, tinha diversas dificuldades. Eu era pequena, tenho essa lembrança muito forte, muito viva dentro de mim, de como eu fazia para ir para a escola. E eu estava conversando com uma amiga minha hoje cedo, uma pessoa que eu oriento, mas que se tornou uma amiga, e ela estava conversando comigo sobre o que Deus tem pra gente, né? E foi me vindo à memória várias coisas, então eu estava pensando assim, nossa, sobre como entender esse projeto do Senhor. Porque o Senhor, ele fez um projeto na nossa vida antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Deus já tinha sua biografia. A nossa história é assim. Deus tem uma biografia própria de cada um de nós, prontinha. E quando a gente chega ao mundo, ele nos apresenta essa biografia. A gente cresce, né? Tem o entendimento que é dado por Deus, a sabedoria. E aí Deus nos mostra essa biografia. Ele diz, olha, Elanã, essa é a história que eu tenho para viver com você. Tá aqui. Você quer? E daí para frente a gente passa a trilhar nosso caminho, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é assim. Eu lembro da minha tenra infância, desde pequenas escolhas que eu tive que fazer, os movimentos que eu tive que enfrentar, as dores que eu tive que viver como criança, né? Que a gente passa por momentos desde criança, desde a nossa tenra infância. E eu estava fazendo essa reflexão, lembrando de como eu ia para a escola, como eu estava falando, quando chovia, a gente morava, eu sou do interior do Paraná, sou da cidade de Foz do Iguaçu, né? Hoje já não é tão interior assim, é uma cidade bonita, uma cidade turística, né? Eu sou nascida em Foz do Iguaçu e fiquei lá até meus 8, 9 anos e fui para uma cidade do interior do Paraná, aonde eu cresci e virei jovem, adolescente, tive a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude. Então, no Paraná as coisas são diferentes, é uma cidade agrícola, o comércio da cidade gira em torno da agricultura, plantio, gado, fazendas de porcos, leite. Eu tô falando isso porque às vezes a gente vê tanta pregação bonita, falando disso, falando daquilo, falando de experiências, você fica doido para contar, né? Pregando a Bíblia, falando versículos da Bíblia de começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, com 66 livros na ponta da língua. Eu ainda não estou nesse nível, nem de conhecimento, e nem de discernimento, e nem de memória, que a minha memória é meia falha. Mas eu quero dizer para vocês assim que hoje de manhã eu fui abençoada, sabe?
uma pessoa que eu disse que se tornou minha amiga, ela falou comigo, eu lembro que quando você me orientava, você tinha a voz dura, mas quando eu passei a entender o que você estava falando, eu comecei a perceber quem você era. E quando você começou a gravar os vídeos e se colocou ali na frente dele conversando, se expondo e falando, eu vi quem você é. E durante esse período que eu fiquei sem gravar, muitas coisas aconteceram na minha vida particular. Cada um de nós que está nesse processo tem o seu próprio movimento. E eu estava seriamente pensando em algumas coisas. Será que foi isso que Deus me chamou? Para que Deus precisa de mim para fazer isso? Tem tantos milhões de youtubers aí, né, gravando. Eu nem sabia que eu era um youtuber. Minha filha de 12 anos que falou, mãe, você é youtuber. Eu falei, youtuber? Ela é, mãe. Aí eu ri, falei, ah, tá bom, então eu sou youtuber. Aí, mãe, igual o Whindersson Nunes. Falei, ah, que bom, beleza. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aí eu comecei a pensar, né, para que Deus me chamou? O que Ele quer comigo? O que Deus está falando comigo? O que significa isso? Isso é uma coisa muito grande. Eu nunca pensei em rede social, eu nunca pensei em canal, eu nunca pensei em transmissão ao vivo, as lives que estão acontecendo. É praticamente assim, surreal essa história, né? Da gente aparecer aí para vocês, dentro da casa de vocês. Você aperta um botãozinho, dá um clique no celular e o seu vídeo está em qualquer lugar. Isso é mundial, você se projeta para o mundo muito rápido, né? Você não tem noção de onde você chega e a quem você atinge. Então, eu creio que muitas dessas coisas a gente não sabe o que Deus quer pra gente, né? Como é que Ele quer. Tudo meu é amador, o meu celular é um celular comum, eu tô dentro da minha casa, não tenho cenário, peguei meu violão velhinho, os arranjos aqui do casamento e tô na minha porta. E eu falei outro dia numa live que é assim que Deus fala comigo, é assim que eu falo com vocês, conforme Deus fala comigo, do meu jeito, né? Não sei como vai ser daqui para frente, mas hoje é assim. Então hoje eu vivo aquilo que o Senhor está me dando, aquilo que o Senhor está me ofertando. Por que eu? E aí eu comecei a pensar. Eu lembro de eu ir para a escola numa estrada de chão. A gente não tinha nem bicicleta. A gente era muito humilde. Meu pai sempre foi trabalhador, né? Meu pai é pintor de casa comum. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica. E a gente tinha uma vida comum, uma vida humilde como qualquer criança do interior. E muitas vezes pra gente ir pra escola, a gente amarrava, pegava sacolinha de mercado, essas que agora nem pode mais dar, tem que comprar. Levava 2, 3 sacolas, botava o sapato na mochila, colocava a mochila nas costas e ia. Atravessava aquela estrada toda, né? A gente morava num lugar que já tinha sido praticamente alagado, como se fosse um vale. E aí eles fizeram a drenagem daquele vale e depois colocaram aquele vale como um bairro, né? Isso na cidade de Toledo, Paraná, eu já tinha 10 anos. E eu lembro que nesse momento eu olhava para aquilo e não entendia. Eu passava por aquele barro, sabe? Atravessava, acho que era 4 quilômetros da minha casa até chegar na escola, a estrada de chão e depois ir para a escola. E eu lembro desse momento que era tão difícil para mim aquilo, né? Mas eu ia feliz, porque eu sabia que aquele caminho me levaria aonde eu queria chegar. Eu sabia onde era o final e o que tinha lá. Então esse era o período importante para mim naquela época, né? Eu consegui entender o que estava sendo proposto. A minha mãe, ela criou a gente na igreja, desde pequenininho, né? E a gente sempre entendeu o que era o Senhor estar na vida da gente. E eu lembro que eu cantava, eu louvava, eu brincava. Então, o Senhor já tinha a mão de misericórdia dele estendida sobre a minha vida desde eu ser pequenininha, né? E aí eu tava pensando hoje, depois eu fui crescendo, as coisas foram melhorando e eu quis trabalhar, né? Antes disso, eu cuidei do meu irmão. Minha mãe tem um filho mais novo, ele é mais novo do que eu, 5 anos. E eu lembro que minha mãe, para ela trabalhar, eu cuidava dele. Com 6 anos eu já cuidava dele, para ela trabalhar. E eu lembro que a responsabilidade foi dada a mim muito cedo mesmo. Eu lembro que eu gostava muito de brincar com ele. Ele é muito bonito, sabe? A família, assim, tem uma hereditariedade boa. Ele é muito bonito. Ele mora lá hoje, nessa cidade ainda, em Toledo. Então, eu lembro de eu brincando com ele, cuidando dele, né? Então o Senhor já colocava sobre mim a unção de cuidar de vidas que precisariam do meu olhar, mesmo que fosse o olhar de uma criança, né? Mas que você tivesse todo o cuidado da mão do oleiro. Você tomar conta de uma criança não é fácil, né?
E então eu estava fazendo essa reflexão e entendendo o que o Senhor quer falar, né? O que o Senhor quer dizer, como é que o Senhor nos mostra o interesse dele pelas nossas vidas, né? Por que você foi escolhido? Por que você foi escolhido, né? O que o Senhor quer falar contigo? O que ele quer te mostrar? O que ele quer falar para você entender? Porque às vezes a pessoa fala e o outro não entende. Ele quer falar para você entender. Vocês estão entendendo isso? É muito importante que a gente entenda isso. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou continuar para não cair, tá? Vou fazer a parte 2. Espera só um pouquinho.